Parla bellissimo, Ricardito Sá, meu amigo! Você sabe Tudo errado, né, bicho? Você sabe tudo completamente, mas você fez uma coisa certa. Automaticamente você já fala italiano dessa forma. Então fale você, você não sabe? Bruno Oliveira. Tudo depende da entonação. Tutto. Mi Tutto namore. bene, tutto bene. Tutto bene. Le parole calcio paranetto? Hã? Aí, tá vendo você? Ganhei de você no Imbromation italiano. Turma, mais um episódio do Foguetão. Mais um episódio da série, dessa websérie fantástica do Foguete Sem Reprofissões. Um oferecimento do CCPA, o colégio que eu estudei a vida toda. E um grande parceiraço nosso, inclusive Ricardinho Sá. Vamos lançar o clube junto com o CCPA. Vai lançar um negócio, meu amigo, que vai deixar o queixo das pessoas estatelado ao chão. Sem spoilers? Sem spoiler, não posso ainda, né, bicho? Preciso bater contrato. Perfeito. Né? Deixa esse contrato pelo menos bater, que a gente dá soltando só uma 90, Ricardinho, que felicidade. Eu adoro números fechados, 5, 0. Sério? Em 5 e eu 0. não, eu tô indo pros números quebrados. Volume, é mais fácil de decorar, sabia? O volume na TV eu sempre deixo entre 5 e 0. Não, eu tô botando no 15, 17, 20. 13, 18. Certo. Quebrar mesmo. Tô marcando reunião 4 e 17, 5 e 47. Porque o cara não esquece, né? Assim como nós não podemos esquecer de pedir a vinheta, né, Ricardinho? Chama a vinheta, então. Roda. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda, em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo e não me tratava como número, para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Fala, turma! Estamos de volta com o episódio 90 do Foguete Sem Ré. Mais um episódio do Foguetão, Foguete Sem Reprofissões. Um oferecimento do CCPA. Não esquece que nesse período aí de meio de ano, né, a turma já está começando a pensar, a rever se o filho, né, a filha vai continuar estudando no colégio, se não vai. Né? Aconselho que quem não estiver estudando no CCPA comece a rever seus pensamentos e seus conceitos e principalmente ler esse QR Code que está aqui na nossa tela, né, Ricardinho Sá? Perfeito. Vai ser Esse projeto já é uma grande ajuda para você tomar essa decisão de fato. Exatamente. Porque a gente que tem riqueza na produção de conteúdo, né, quantos Ricardinho? relatos aqui de profissionais hoje que são conceituadíssimos, que passaram pelo CCPA. Com certeza absoluta. Vale a pena, né? Com certeza absoluta. E, Ricardinho, inclusive falando do episódio... Era pra eu ter Você olhou pra mim. Era pra eu ter falado um negócio Você no olhou início. pra mim, eu lembrei da piada e eu senti que você leu a piada antes de eu falar a piada. Mas vai lá. Confirme qual foi Não, a não, tua- vá. É que eu pensei assim, hoje é dia de engordar. Engordate. Mas Nhore. é um engordamento com Nhore. felicidade. Falei certo? A pronúncia é essa? Nhore. Miore. Nhore. É miore. Né? Migliore. Migliore. Aí tá vendo, miore. Nhore. Turma! Eu, quanto um entusiasta do empreendedorismo e por acreditar que pode transformar o mundo, é o empreendedorismo, é a educação, né, Ricardinho Sá? Sem dúvida. Toda vez que eu escuto essas histórias daqueles empreendedores raiz, né, que começaram ali, né, no fundo da garagem mesmo, e vão contando suas histórias e mostrando todo o crescimento e etc. E aí eu mergulho um pouquinho, obviamente que mergulhei de maneira superficial e quero mergulhar de maneira mais profunda na história que vamos contar hoje. Eu me sinto um tanto quanto inspirado. Mas quando é uma história de uma mulher empreendedora, meu amigo,
sabendo que é desafiador pra cacete ser mulher e é desafiador pra cacete empreender sendo mulher, aí é que me inspira mesmo. O Foguete Sem Ré Profissões, ele traz, no final das contas, é uma grande homenagem, né, Ricardinho? A trajetória dos profissionais, de ex-alunos da escola, na verdade, de ex-alunos da escola que contam sua trajetória, contam a sua carreira. E esse conteúdo é uma ferramenta não só para inspirar, né, mas também para ajudar aquele jovem que está ali na iminência de sair do ensino médio e está prestes a tomar uma grande decisão para sua vida. Considere aqui uma orientação vocacional gratuita Sim, e extremamente com certeza, divertida. Com certeza, é. E até agora a gente, acho que foram 8 episódios já, 8 do Profissões. Nesses últimos 8 episódios, a gente contou a história de advogados e médicos, e engenheiros e arquitetas e nutricionistas e fonoaudiólogos, Sim. Enfim. Contamos a história de profissionais. E a gente ainda não tinha contado a história de um empreendedor. E no caso de hoje, quanto ex-aluna, né, de uma empreendedora. E o que eu achei mais bacana, e é o mais bacana desse episódio, que vamos falar com 2 empreendedoras. E vai ser uma visão completamente complementar. E é muito legal saber que vamos falar sobre isso num quadro que fala sobre profissões. E aí eu conecto com o que André Felizola, meu amigo, meu querido Deco da USA, ele disse: empreender é uma profissão. Sim. Você tem que se capacitar e você tem que estudar e você tem que se aprofundar como qualquer outra profissão. Perfeitamente. Né? Lembra disso? Toda razão, lembro. E aí, obviamente, que quero separar, dividir esse episódio em 2 partes. Primeiro, a gente vai contar a jornada da ex-aluna, certo? Da empreendedora profissional. E depois iremos contar a história do business por completo e como vocês chegaram até aqui, certo? Vou tentar pronunciar corretamente, né? Como diz a língua italiana, certo? Com essa minha veia, Andrea Bocelli. Né? Bocelli, eu gostei que você tem uma coisa meio Bocelli. Eu tenho uma veia Andrea Bocelli, sim, né? sim. Herdada de seu Francisco Oliveira. Tá vendo você? Né? Senhoras e senhores, queria dar salva de palmas para a dona Analice e dona Raquel da Nhore. Mas agora vamos dizer, vamos dizer agora como o sergipano está chamando, né? Como adotou. Migliore. Salva de palmas, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Satisfação Bruno. vocês estarem aqui. Satisfação é toda nossa. A gente é muito fã do Foguete Sem Ré. A gente treina e corre, né, Kel? Ouvindo Foguete Sem Ré. Pô, que massa. Que massa. Chega a me dar um friozinho na barriga, né, cara? Nosso propósito está se perpetuando, meu amigo. Reconhecimento é gostoso de gostoso ter, demais. né? Dona Analice, vamos Sim. fazer um review. Vamos lá. Né? Você, quanto ex-aluna do CCPA. Você estudando no CCPA da 7ª até o 3º. Da 7ª série. Antiga 7ª série, né? Hoje chamam de 8º ano. Da 7ª série até o 3º ano do ensino médio. Você se incomodaria de dizer que ano isso aconteceu? Não, de forma nenhuma, até porque eu nem trintei ainda, né? Então não tem problema nenhum. Quer dizer que depois bateu 30, começa a ter problema. Começa a esconder um pouquinho. Eu estudei de 2008 a 2013. 2008 a 2013. A 2013. E aí você fez o 3º ano ali, 2013, e você foi fazer o que da vida? Eu fui fazer Ciências Contábeis na Universidade Federal de Sergipe. Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Você gostava? Gostava. É legal. Aí você se formou? Me formei em 2017. em 2018 por causa das greves, né? Certo. Mas era 2017.2, só que ali, né, a gente estendeu até março de 2000. Eu lembro exatamente o último dia de aula. Foi dia 15 de março de 2018. 15 de março de 2018. 2018 foi. Você já trabalhava nessa época, não? Eu estagiei, né, durante a graduação, eu estagiei. Estagiei por 2 anos, né, que era o tempo do contrato mesmo. E depois eu comecei a vender palha italiana.
Vamos lá. Ela já começou, meu amigo. Eu queria dar uma quebra, né? Eu queria dar o... Como é, Oscar? Aquele negócio plot twist, como é? Soft twist? Plot twist? Plot twist. Plot twist. Queria dar o plot twist, né, velho? Não, mas É. a vida não é uma Meu planilha Deadpool, A quando vida foi não é uma cavar o planilha buraco lá do Do Wolverine. A vida do não é uma Wolverine e achou só o esqueleto de adamante e começou a dançar em Pô, cala a boca. Ei, rapaz, foi mal. Eu não vi ainda. Você tá achando que a vida é uma planilha de Excel, é? Você se planejando, tal, bonitinho. Se vire, meu irmão. Se adapte. Bom, dona Analice. E aí, se eu não me engano, pergunta que despertou a curiosidade. Certo. Você seguiu para a carreira contábil por Certo. conta de uma herança familiar, talvez não? Não, né? Nossos pais sempre foram comerciantes, né? Meu pai teve açougue por 35 anos. Então, antes de eu nascer, ele já tinha um açougue. Mas, vamos lá, eu sempre gostei muito de matemática, Certo. tá? O Mas povo estranho. não gostava de Como química. vivem? O povo estranho. Mas não gostava de química, não queria fazer nenhuma engenharia. Aham. Então, eu fui meio que por eliminação. E aí, me sobrou a contabilidade. Mas é porque nos bastidores vocês falaram que tem uma empresa de contabilidade da família de vocês e tal. Ah, sim. É. Mas não era. Acho Não que teve conexão, não? Não, Então não, beleza, é. vira a faixa. não. E aí você começou a estagiar, tal. E aí, por que você tomou essa decisão de começar a vender palha italiana? Pronto. Na verdade, quando eu fazia contabilidade, as matérias que eu mais gostava era gerenciamento, contabilidade de custos, né? Eu fugia muito daquela contabilidade Fiscal, tributária, fiscal, não sei o que, exatamente, certo. cheio de lei também. Então, eu fugia muito disso, né? Então, gerencial, de custos, nossa, meus olhos brilhavam, assim. Então, eu esqueci a pergunta. Por que Por que você começou a fazer a palha A palha italiana? italiana, pronto. Porque o meu contrato, né, no estágio venceu. E aí eu tive a oportunidade de ser contratada lá. Eles queriam me contratar. Mas dentro de mim eu sentia que eu não queria. Eu amava lá. Eu amei muito, né? Que é a minha coordenadora, nossa, foi um dia desse lá na loja, a gente se abraçou, a gente se ama. Eu amava, mas eu não queria me acomodar naquilo, né? Eu via que as pessoas que trabalhavam lá trabalhavam muitos anos e estavam ali, estavam, né, vivendo aquilo ali. E eu não queria, eu queria uma coisa Agito. maior, Eu queria uma coisa maior. E aí você começou a fazer palha italiana na garagem de casa. E aí, na cozinha de minha mãe. Por que palha italiana e não... Outra coisa, né? É. Então, porque outra coisa também que eu nunca gostei foi fazer a mesma coisa que todo mundo fazia. Então, a gente teve a época do cupcake, quando era da escola ainda, todo mundo... Ai, cupcake era uma loucura. Quem não comesse cupcake parecia que não, que não Uhum. existia. E aí veio a época do brownie, e tava nessa época do brownie. Certo. E aí tava nessa Ok. época do brownie. Não, veio... Brigadeiro. Vamos lá. Veio a época do Trufa. brownie, aí depois veio a época do bolo no pote. É. Aí foi nessa época do bolo no pote que eu falei, não vou fazer bolo no pote, vou fazer outra coisa. E não vou fazer também o que já passou, porque o que passou, já passou. Aí, um dia das mães, eu fiz palha italiana pro almoço, e aí todo mundo, ai, que delícia, não sei o que, né? Eu, tá, vou fazer palha italiana pra vender, então. Você testou com a própria galera de casa. Eu arrisco dizer que eu comecei aqui, né, em Aracaju, eu que comecei a comercializar a palha italiana. Certo. Antes eu não, de verdade, não lembro ninguém fazendo palha italiana para vender. E aí você vendia... Aí você começou a vender onde? Faculdade, amigos, família. Eu comecei a fazer com meu Isso com um namorado. controlezinho de custo redondinho. Fazendo em casa, com O gás da mãe. o gás que minha mãe pagava, a forma que ela já tinha, a panela que ela já tinha. Tudo. Pronto, Você lembra do dia que você fez? A primeira vez? Eu lembro o dia que eu fiz. Eu lembro que a gente botou... Eu fazia com meu namorado, né? A gente começou a fazer juntos. Eu lembro que a gente botou em um saquinho de plástico e a gente botou um adesivozinho vermelhinho. E meu irmão, quando chegou, falou, vamos fazer um negócio mais organizado? Meu irmão mexia no Corel, né? Certo. Ele sabia mexer no Corel. E aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou fazer uma artezinha. E ele fez uma artezinha, só que a gente não fez só um adesivo para colar. A gente fez uma capinha, uma caixinha
De papel. de papel. Que aí a palha italiana ia dentro dessa caixinha, entendeu? E já deu esse nome. Eu tenho foto. E já deu o nome. E já demos o nome, foi. Migliore. Gostoso isso, né, cara? Coisa Calma aí, é. Na época era Miore, né? empreendedorismo na veia, né, velho? Que... Quando fala. Quando puxa aí a história de uma marca que fala começamos na garagem, só me vem Apple, Microsoft. Essas assim que os caras começaram na garagem. E é um storytelling bonito, né, Bruno? Mas é, né? Total, pô. Mas é. Annalisa, me diz uma coisa, rebobinando ali. Na época da escola, você já tinha já despertou de alguma forma esse sentimento dentro de você? Não, assim, o que eu tô querendo puxar é o seguinte. A gente sabe que a grande maioria das pessoas aqui em Sergipe estão dentro são servidoras públicas, Sim. certo? Se eu não me engano, é 78%. E aí eu quero entender, assim, em que momento ali essa abelhinha te picou, assim? Não, eu quero algo maior, quero algo diferente, quero algo... Sabe? E qual foi o momentozinho, assim? Você tem alguma lembrança ali na escola e tal? Então, na escola, eu nunca, né, a gente nunca vendeu nada na escola e tal. Mas, como eu falei, meu pai sempre teve comércio, né? Meus irmãos, por exemplo, eles são um pouco mais velhos do que eu, e eles já estavam na faculdade. Eles faziam faculdade, mas eles vendiam roupa. Eles viajavam para São Paulo, comprava roupa em São Paulo, sacoleiro mesmo. Trazia para cá. Inclusive, a primeira Migliore, né? Antes de ser Migliore, era uma loja de roupa deles, né? A gente já teve cliente lá na Migliore que chegou e falou: nossa, engraçado, parece que eu já tive aqui, mas não era uma doceria, era a loja de roupa dos meus irmãos. Né? Olha que Então, lá em casa a gente sempre foi uma expressão girento, né? A gente sempre correu atrás de ter um dinheirinho, até porque a prioridade lá dos meus pais era educação e saúde, né? Então, pra gente ter um dinheirinho a mais pra ir pra festa, pra não sei o quê, a gente que corria e se Corresse virava, atrás. né, Carol? Uhum. Oh, que massa. Qual a maior lembrança, assim, que você tem da época da escola? Eu acho que são uma das melhores lembranças que eu tenho da época de escola. Eu amava muito CCPA, muito, 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 muito. Os professores, os amigos que eu fiz, que são os meus amigos até hoje. Eu até brinco dizendo que eu não sou tão fácil de fazer amizade, né? E que os meus amigos são os meus amigos de escola, né? Então, as minhas amizades é todo mundo do CCPA. Claro que vai chegando agregados, né? Mas a relação com os professores também era muito boa, com Roberta, com Dona Wanda, que no ano que eu entrei, todo mundo tinha medo dela, e eu ficava, meu Deus do céu, mas o primeiro contato que eu tive dela é uma lembrança até bem legal. Logo que eu entrei, a gente estava assim, né, na hora do intervalo, e aí uma amiga minha que estudou a vida inteira lá, brincou falando assim, ai, que fome. E aí Dona Wanda ouviu e falou, vamos ali, minha filha, que eu vou te dar um salgado Na cantina. da cantina. E a gente ficou tipo, sério? E aí eu fiquei, nossa, mas falam que ela, né, é bruta, mas ela é um doce, assim. E ela realmente deu um salgado, deu um suco. Nossa, CCPA é família. Quando eu penso no CCPA, eu só penso nisso, em família. Meus primos mais novos estudaram lá. Os mais velhos também. Os mais velhos também, é verdade. Então, Me diz uma coisa. Quando te perguntaram o que é que você ia ser quando crescesse, você respondeu o quê? eu nem lembro. Eu nem O que é que você lembro. quer ser quando crescer? Talvez jogadora de futebol. Foi o que eu pensei. Sério, bicho? Seríssimo. Talvez jogava isso. bola, era? Jogava bola, amava. Amava muito jogar bola. Tá vendo, velho? Que a gente vai perguntando as coisas, vai descobrindo. Ricardo. Contadora mesmo, você não Nunca. diria nunca. Meu sonho é contar os tributos todos, calcular o quanto que o cara tá devendo, quanto que a acho Receita isso- Federal vai comer Eu acho dele. isso difícil, velho. Isso eu quero ver. Um moleque, uma moleque a dizer que quer ser contador quando crescer. Meu sonho é ajudar o leão. Aí eu nunca vi. Tá, vamos lá, vamos avançar nessa linha do tempo. E aí, você lançou a Migliore, certo?
Tá, beleza. Garagem de casa, não sei o quê, cozinha da mãe e tal. O que eu quero entender é como é que tem ali, o negócio tem 4 anos, né, que vocês falaram. Sim. Quero entender essa fasezinha ali do crescimento. Certo. Com quanto tempo depois da primeira palha italiana, você ficou desesperada de achar que não ia conseguir entregar a quantidade de pedidos? Então, na verdade, depois da primeira palha italiana, eu dei uma pausa, né? Eu comecei em Certo. 2017, ainda estava na faculdade. E aí eu me formei em 2018. E aí eu falei, não, deixa eu ir para o mercado de trabalho para ver, né, se realmente eu não quero seguir a minha formação. Poxa, eu passei 5 anos na faculdade, eu precisava, né, perceber o que eu queria de fato. A gente... 2 momentos difíceis da nossa vida é quando a gente vai escolher uma profissão, né, o que prestar no vestibular. E quando a gente sai da faculdade, a gente fica meio... Agora eu tô no mundo, né? Antes eu tava estudando ali pros meus pais, eu tava estudando e tal. E agora, agora eu preciso, né, caminhar. E aí eu trabalhei 1 ano ainda. Aí eu trabalhei 1 ano no serviço público. E aí foi quando eu falei, cara, não quero, não gosto. Gosto de movimento, gosto de, sabe, gosto de girar as coisas. E aí foi quando eu saí de férias e nas férias eu falei, ó, não volto mais, tá? E aí foi nessas férias, né, que eu voltei a produzir as coisas da Migliore. Pronto, a partir daí, loucura. Não, mas e aí, como é que foi? Aí, beleza, você voltou. Quando você Foi. decidiu e começou esse retorno, quais foram as suas primeiras atitudes? Pronto. Quando eu saí de férias em outubro, né? E aí em novembro eu falei, não volto. E aí foi quando eu voltei a fazer as coisas da Migliore, né? Em casa ainda. Em casa, na cozinha Certo. de minha mãe. E aí novembro já é ali véspera de Natal, né? E aí minha mãe pegou uma receita de um sonho de valsa e inventou de fazer. Ela fazer. Só que minha mãe Ela vende. é uma vendedora nata, assim, né? As pessoas até brincam que elas... Raiz. Nossa, demais. Que ela só não vende a gente porque ela ama muito a gente, né? Mas ela já vendeu Não, é de mais tudo. lucrativo ficar com a gente do que vender. Ela já vendeu de tudo que você possa imaginar, ela já vendeu. E aí ela começou a vender e pegar encomenda e ela começou a não dar conta. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a senhora fica lá no açougue, né, que era embaixo da nossa casa, e eu vou fazer esses bombons. E aí eu produzia, sei lá, Sim, num dia. 100 bombons no dia. Ela chegava com encomenda de 300. Aí ela chegava com encomenda de 300. Pro outro dia. Eu ouvi isso, velho. E o melhor de tudo, ela vendia Ai, no que balcão do massa, açougue velho. também. Como chama o O açougue? Ricardinho, presta chama o atenção, açougue? bicho. Olha, presta atenção. Eu tô prestando. Ela vendia sonho de balsa no balcão do açougue. Essa é vendedora. No balcão do açougue. Dei meio quilo Quando de eu alcatra. É uma palha italiana, né? Era esse. Tem o quê? Tem meio quilo de acata? Não, tem um bombom de balsa. É desse jeito. Sensacional, velho. Como é que chama o açougue? Hoje não é mais de meu pai, ele arrendou, né? Ele conseguiu a aposentadoria dele e hoje ele vive lá na fazenda. Uhum. Mas era embaixo da nossa casa, Hiperfran Carne, ali na Avenida da Explosão. Hiperfran Carne. Eu tenho uma lembrança desse Eu nome. também. Eu tenho uma também lembrança. tenho. Na Avenida da Explosão. E aí, quando eu conseguia fazer um estoque, né? Nossa, amanhã eu vou estar mais tranquila. Aí minha mãe, ó, eu vendi tudo aqui embaixo, tá? Já vá... Deixa Já eu fazer faça um mais, parêntese. Pra galera que é de fora, né, que nos acompanha aí pelo Brasilzão todo, Ricardinho. Sim, sim, Não, sim. na Avenida da Explosão. Da- Tem noção, né? Eu tava lembrando um dia Tem desse, minha avó noção. contando no dia que aconteceu. Explodiu. Aconteceu. Depois tempo eu vi aqui no Santo Antônio. Sério? É. Sim, foi falando. É. Vamos lá, desculpa. Loucura. Sim, aí você fazia 100, ela vendia 300. Ela Você vendia tava com 300. déficit de 200. E aí? E aí era acordar cedo, dormir tarde e Aí ela vendia 300 de novo. fazia de madrugada, fazia a hora que fosse. Mas Nessa- fazia. Nessa época eu já estava de férias da Unite. Isso, E aí ajudava, era. me improvisava lá. O que dava pra Mas fazer, deixa eu fazia. entender. Sua mãe vendia já como um produto Migliore? Ou não? Os Sim. bombons, acho que sim. Sim, porque eu já tinha reaberto o Instagram.
Ah, Beleza. então, verdade. Então, peraí. Aí eu comecei a Quando você vender vendia palha na italiana e bombom sonho faculdade, de você valsa. abriu um Instagram, bonitinho, Sim, tal. sim. Subia as fotos e tal. Sim, sim. Aí deu uma pausa. Foi. Quando voltou, você reativou o mesmo Isso. Instagram. Foi o mesmo Instagram. Certo. E aí começou a produzir conteúdo também, a galera começou a encomendar. Encomendar. A rede de relacionamentos, os Isso. amigos, a família, não sei o Isso. que, começou a encomendar. E vendia palha italiana e sonho de valsa. Certo. E uma coisa interessante da palha italiana é que quando eu fiz, eu pensei, pô, palha italiana é, né, chocolate com biscoito. Você tinha quantos anos, Analice? Eu tinha 20, 21. 20, 21, é. 20, 21. Quantas vezes você deixou de ir pra balada pra... No começo, minhas amigas iam me deserdar. Muito, 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 muito. No começo, demais, demais. Porque não tinha ajuda também, né? Era só Exatamente. você. Você era sozinha, zerada. Zerada. Só você. Do começo ao fim, era manual mesmo, né? Quando eu fazia com meu namorado, a gente fazia juntos, né? Mas ainda assim era muito pesado. A gente fazia de madrugada, sabe por quê? Porque eu estudava à noite e ele estudava de manhã e de tarde. Ele fazia engenharia na UFES, então era integral e eu estudava de noite. O único horário que tinha era de madrugada. A gente fazia de madrugada. Sim, meu irmão, isso aí parece que já vem no gene do É. empreendedor sacrificar, Não, né? Eu perguntei sua idade. Eu tava trocando ideia com um amigo meu hoje de manhã. E aí a gente conversando sobre como, pelo que eu tô vendo assim, me desculpe se estou sendo invasivo, mas você é uma exceção. Como essa geração é uma Sim. geração formada de gente fraca. De gente que reclama e reclama. Gente que não, sabe, que não entregou o resultado ainda e já quer ser reconhecido com a possibilidade de um resultado futuro. Sem Sabe propósito, né? aquele mimimizinho, aquela conversinha mole, aquela reclamação. Ah, estou tomando muita pressão. Ah, estou trabalhando demais. É uma geração fraca, velho. Né? E, poxa, você vê uma menina com 20 anos de idade, varando madrugada, fazendo sonho de valsa pra vender com a mãe com a barriga no balcão do açougue, Nossa, vendendo sonho de valsa e palha italiana. E mesmo assim ela tô vendendo, pô, que massa, velho. Parabéns. Obrigada. E aí você fazia de madrugada e tal, e começou a ficar loucura. Confusão, gritaria. Confusão e gritaria mesmo. Mãe, você vendeu mais! Não era? Foi. Meu Deus, não acredito! Também. Mas chegou o lance de atrasar pedido, Não. cliente ficar puto, não sei Não. o quê, jogar, sei lá, meu irmão. Não, a gente sempre teve muita responsabilidade quanto a isso, né? Quando eu não podia pegar, eu falava, eu não consigo. Já teve cliente chateado, cliente dizendo que não ia voltar. E Até hoje a gente até enfrenta hoje, isso. até hoje a gente enfrenta. Mas a gente mantém a nossa palavra de que, ó, eu só vou, né, pegar o que eu sei que eu vou te entregar. Porque se eu te falar agora que eu vou pegar, e no dia quando você chegar não estiver pronto, vai ser muito pior. Né? Você não vai ter se organizado com outra coisa, com outro lugar, por exemplo. Então, no começo, né, que a gente esgotava muitas coisas, porque, enfim, tinha pouca gente trabalhando, a gente sempre teve muita responsabilidade com isso, sabe? Com o compromisso. E isso é uma das coisas que eu fico mais chateada, inclusive, com o fornecedor, é de compromisso, porque se é isso, é isso. O certo é o certo e não faz curva, sabe? Tá vendo, Ricardinho? O certo é o certo e não faz curva. Exatamente. Tá. Aí, beleza. Confusão, gritaria e tal. Eu quero chegar no ponto que Aí, Dona Raquel entra na história. Vá. então, aí eu fazia os bombons, aí quando dava meio-dia tinha que recolher tudo pra botar o almoço Na mesa. na Como mesa. é, peraí? Como é? Era. Eu lá Era com a na mesa. cozinha de casa. Era na cozinha de casa. Ah. É uma cozinha grande, uma cozinha Aham. grande. E aí, a mesa cheia de produto, e aí chega meio-dia, seu pai tá subindo do açougue, tem que que recolher almoçar. tudo e almoçar. E quem recolhia fazia o almoço? tudo. A A moça pessoa que que trabalhava com a na gente. casa. Ou seja, Dri. você dividia a Aham. cozinha com ela. Aham, sim. Até que em 2020... Confusão da porra. Você dividia a A cozinha cozinha. com ela. Aham. E ela fazia o almoço lá, tá, e você fazendo... E ajudava também. Era. E aí... E nessa confusão, não queimava nada não assim, velho? Não, Tudo rodava direitinho, 100%. muita responsabilidade. Era. Tá, beleza. Aí seu pai subia pro almoço, não sei o que e tal. Aí botava o almoço, todo mundo almoçava. Quando acabar, e eu ficava aqui já, né? Assim,
Posso já voltar? E aí, quando acabava, eu recolhia tudo, aí eu voltava a produzir. Não tinha mais conversa após almoço na mesa. Não tinha. Em família, tinha que Bora, voltar. bora. Mas ao mesmo tempo, assim, todo mundo junto, todo mundo ajudava. Até meu pai, às vezes, entrava na onda de, né, de botar Dobrar. dentro de um saquinho, dobrar alguma coisa. Ah, que Então, massa. todo mundo entrava na onda. Tá, e aí? Confusão, gritaria, vamos lá. Isso 2019, né? Final de 2019. E aí... Já vendia no iFood, essas coisas, não? Não, em 2019 não. Aí veio 2020, pandemia, né? Antes disso, com o sonho de valsa, dentro do sonho de valsa leva um biscoitinho, um biscoito amanteigado. Certo. E aí as pessoas começaram a comer aquele bombom e gostar muito do biscoito. E falavam assim, não tem como você vender o biscoito separado? Vocês vendem o biscoito separado? Você faz o biscoito separado? E aí foi quando ela pensou, vou fazer o biscoito. E aí o bombom sonho de valsa vai o biscoitinho em formato de bolinha. Uhum. E aí ela começou a fazer em formato de sequilho, que é o que existe até hoje, o que a gente Uhum. vende até hoje. Aí surgiu um terceiro produto, que foi o biscoito amanteigado. E aí, depois disso, começou a surgir 1 milhão de produtos. Não. Aí veio 2020, pandemia, né? E aí foi quando tava todo mundo em casa, né? E o que eu fazia era trabalhar. Eu e minha mãe, a gente trabalhou um monte fazendo. E aí foi quando começou a crescer de fato, né? As pessoas já deixavam encomendado. Chegava na Você colocou no segunda-feira. iFood. Não, ainda não tinha botado no iFood, não. E aí foi quando as pessoas já deixavam encomendado, tipo, pra sexta-feira. Olha, eu quero um biscoito pra sexta-feira. Aí tudo bem, 50% pra 50% Pra garantir a reserva. pra garantir a O reserva. biscoito passou a ser o carro-chefe. O biscoito passou a ser o O carro-chefe. biscoito do sonho de valsa. Aham. Vamos fazer um link? Passa 2. Vamos. Foco do cliente. Sim. Como Não é? é foco no cliente. Ah, olha aí o negócio que eu já ia perguntar. Qual é a diferença dos dois? Não é foco do cliente, certo? Quando você está focado no cliente, é você focado no cliente, ok. Experiência, relacionamento, etc. Mas o mais importante hoje é você tentar observar e tomar atitudes com foco do cliente. Porque quer queira, quer não, quando o cliente está aqui no centro, é você olhando para o cliente, Sim. certo? E quando você tenta tomar atitude com base no foco do cliente, é você tomar decisão com base no que o cliente acha sobre você. Faz Sim. sentido? Muito. Ok? Os dois são essenciais, importantíssimos, mas hoje em dia é muito mais efetivo trabalhar o foco do cliente. Você trazer a perspectiva, o que é que o cliente está achando, considerando, qual a ideia que o cliente traz Sim. para o seu negócio. Porque ele sabe a resposta. Ele sabe o que você vai vender mais. Presta atenção. Ela começou a fazer palha italiana, depois sonho de valsa. Dentro do sonho de valsa havia um biscoito que o cliente deu um insight para transformar esse biscoito num produto. E hoje, pelo que vocês disseram, É nosso esse carro-chefe. produto é o carro-chefe. Quando vocês falam carro-chefe, pelo que eu entendo, é o que mais vende. Exato. Sacou? E Você usou Perdão, Raquel. Você usou uma. Eram 3 letrinhas, se eu não me engano, na gravação que a gente teve ontem, que vai sair na próxima terça-feira. Você usou O NPS? NPS. Tem a ver com isso, Bruno? Não tanto, porque o NPS seria o quanto. É uma pergunta mais relacionada à indicação, certo? O quanto que você indicaria Sim. a minha empresa para um familiar ou um amigo, Sim. certo? E aí tem uma taxazinha ali que entre X e Y Sim. são clientes, detratores, clientes, enfim, sim. Neutros, né? neutros e tal. Isso. E aí tem uma taxazinha ali que é mais uma percepção de quanto, né, poxa, atendimento, relacionamento, tal, satisfação. Mas o foco, sabe aquele lance de trazer o cliente para a discussão, para a construção? Sim. Por isso que grandes marcas, grandes empresas fazem muito grupo focal. Eu vou te dar outro exemplo. O que coisa. aconteceu? Sim, Né? sim. Eu nem confesso que eu nem sabia desse termo, foco do cliente. Mas a nossa loja hoje existe por causa do foco do cliente. Aí, tá A vendo? gente nunca teve interesse de ter salão para servir as pessoas. E hoje a nossa loja, ela existe porque
a gente não conseguiu mais Fugir. fugir desse pedido deles. Dos clientes A pedindo. loja física, né? A loja física antes era só para retirada de encomendas e delivery. A gente não recebia as pessoas para consumir lá. E aí todo mundo, esse biscoito precisa de um café, precisa acompanhar um café, a gente precisa sentar, a gente quer vir aqui, sentar, comer, nananã. Surge a loja. E o que a gente mais ouviu nesses 3 meses foi: o meu sonho se realizou. É verdade, Sério? é Meu verdade. sonho se realizou. Tomar um cafezinho aqui com esse Verdade. biscoitinho. Ai, Que legal. massa, velho. Que massa. Tá, e beleza. Vou E transferir, aí meu, criou... vou transferir meu home office pra lá. Vai ser bem-vinda. Aí surgiu o biscoito. Aí surgiu o Beleza. biscoito. E aí começou a surgir vários outros produtos, né? Eu comecei a criar produtos. Como eu falei, nunca gostei de fazer o que todo mundo fazia. E aí eu comecei a criar produtos. Tem produtos que eu criei, hoje outros lugares fazem, mas eu sei que eu que comecei, entendeu? Por exemplo, do biscoitinho, eu comecei a fazer isso já mais agora, né? Eu fiz um biscoitinho banhado no chocolate com uma flor comestível em cima para casamento, né? Então a gente foi a primeira doceria a fazer isso aqui. Hoje outras pessoas fazem, né? O bombom crocante de Nutella, eu nunca tinha visto ninguém fazendo. Eu que criei e hoje eu vejo que outras pessoas fazem, entendeu? Então, Usando o mesmo nome. usando o mesmo inclusive. nome, mas enfim. Mas eu sempre gostei de criar produtos, porque isso despertava a curiosidade dos clientes também, né? Quando eu comecei a fazer palha italiana lá, eu não fazia só palha italiana de chocolate. Eu fiz 3 sabores e toda semana eu inventava um sabor novo. Então, o cliente nunca ia enjoar dos sabores que eu já tinha, né? Porque ele sempre ia querer provar, nossa, uma palha italiana de farinha láctea, será que presta? E aí comprava. E Uhum. essa é a minha preferida agora, sabe? Então, palha italiana de queijo. Nossa, queijo, será que presta? A ideia A de parece queijo é a minha ruim até preferida. experimentar. A ideia você fica, Exatamente. puta, mas será que é bom? E quando experimenta, você fala, puta. Exatamente. velho. E aí, eles até ficavam ansiosos, porque, tipo, na outra semana não tinha, só ia ter daqui a não sei quantas semanas. E ficava, faça de queijo, bote a de queijo essa semana, sabe? Sério, Então, velho, que senso, que comunidade engajada, né? Muito, A nossa comunidade é muito. muito engajada. Eu faço até um link, Bruno, com essa questão do senso de comunidade. A gente tem um episódio no nosso foguete, digamos assim, Standard Edition, do foguete, com o pessoal da Básico, né? Sim, verdade. Essa Matheus coisa do Morikawa, senso de né? comunidade é muito forte neles, né? Sim, E a gente verdade. tá vendo um outro exemplo aqui no Profissões, né? Sim, verdade. Inclusive, Muito ele bom. estudou lá no CCPA, É, Matheus Arical. mas aí já tinha gravado com ele. Aí É. vou vir. Tá, aí beleza. Aí você começa a criar outros produtos, senso de comunidade, Isso. essa comunidade fervorosa pedindo para aquele produto. Isso aí tem uma estratégia de marketing fantástica, né? Que é a escassez. Ou Isso. seja, você fiz aqui 100 de queijo. É. Quem quiser comer de queijo tem aqui 100. Depois Essa vai ter mais. semana. Então, essa semana. Tá? É. Isso foi intuição total? Ou Nesse- foi uma estratégia de fato? Vamos dizer que 80% intuição, certo? Mas nesse meio tempo eu fiz também um MBA em gestão comercial Certo. na FGV, né? Então eu conseguia trazer muita coisa, assim. Inclusive, eu não terminei porque a Migliore me engoliu e eu não consegui terminar. Eu já não tinha mais tempo. Que eu já não ia pra festa, eu já não saía com as minhas amigas. Eu já não conseguia estudar, fazer o MBA, porque a Migliore me engoliu. E aí você ainda tá em casa, tal. Eu quero entender quando é que Dona Raquel Pronto. entra na história aí. Tô em casa, e aí tava chegando o final do ano de 2020, e aí minha mãe falou, Analice, veja, não dá mais pra você fazer na cozinha de casa. Você precisa arranjar um lugar. Por quê? O Tô volume. tentando ver o Volume. caos, Porque assim. o volume era muito grande já. Eu já tinha uma pessoa me ajudando, eu já tava contratando uma pessoa pra fazer diária comigo, Cacau, que trabalha com a gente até hoje. Ela já tava me ajudando, e aí não dava mais, a cozinha simplesmente não dava, o forno não dava mais pro volume de encomendas, né, pro volume de biscoitos, o forno, né, de casa não dava mais. E aí, nossa casa é de andar, né, a gente morava em cima do açougue, do lado em cima. E embaixo, onde foi a loja de De meu irmão e de roupa. minha irmã, minha mãe falou, faça uma cozinha lá embaixo. E aí eu falei, tá, posso? Ela pode. Eu falei, beleza.
E aí eu fiz uma coisa muito mais organizada. Aí veio o sistema de gás, veio forno industrial. Agora a brincadeira começou a ficar A séria. brincadeira começou a ficar séria. Panela elétrica. Veio panela elétrica, a gente não precisava mais mexer na mão, né? Veio a panela que mexia lá, o doce só. Como assim? A gente bota, né, a receita, leite condensado e tudo mais, e ela fica lá Girando. girando, até dar o ponto. Ah, ficou mais fácil, né? Ficou. Aí o negócio começou a acontecer. Foi. E aí eu Um investimento de quanto, dona Analice? na época Pra foi descer. uns 15 mil reais. 10, 15 mil reais. E você, Pra por deixar tudo conta do teu certo. background, toda a gestão financeira também quem fazia era você. Tudo. WhatsApp. Eu que respondia as pessoas, eu que fazia a parte financeira, eu que fazia Vendia. que né, que ficava no WhatsApp, e eu e Cacau que fazíamos os doces. Aí quando eu desci, eu também sentia necessidade de ter alguém para limpeza. Aí veio Vera, que tá com a gente até hoje também. E aí foi quando o negócio estourou. Quando desceu. Quando Que desci. aumentou a capacidade e começou a liberar a Foi. venda. Foi. E aí eu comecei com iFood também. E aí Quando pronto, desceu, colocou iFood. coloquei iFood. Caos de novo. Eu não tinha nem computador, eu usava o computador do meu irmão. Emprestado. Emprestado, até que ele falou, Analice, preciso de computador para estudar. Aí eu falei, vou ter que comprar um computador também agora. Aí comprei um computador. Droga, vou ter que comprar um É. computador. Mas não tinha Não, sistema, nada. Droga, Vou ter que comprar. Vou ter que montar uma cozinha. Poxa, mãe. Ainda Foi. tem ele, né? O computador. Tenho computador até hoje. Aí comprou Mas um não tinha computador. nem- Mas não tinha nem sistema. Todo pedido. Ah, essa é a parte engraçada. Eu conversava com o cliente no WhatsApp, né? Lá pelo computador, que ficava mais fácil. E era tudo Um na mão, papelzinho. no papelzinho. Tudo na mão. Todos os detalhes eram na mão. E aí tinha um caderninho com o pedido de cada cliente. Com caderninho. Eu comecei com um planner, que tinha a semana inteira, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí, quando desci, começou a aumentar. Então, cada folha já era um dia. Né? As encomendas começaram a... Tipo, Não quantos cabia mais no pedidos, assim? plano, né? No começo, eu acho que mais de 30 Por Mais dia. de 30 por dia. por dia era. Grandes e pequenos. Grandes e pequenos, é. O que é um pedido grande? Na pe- época. Na época. Um pedido grande na época era mais para aniversário, assim, 200 doces. Mais ou menos E um isso. pedido pequeno era um doce. Era, sei lá, 4 bombons, ou só uma caixinha de biscoito. Mas valia a pena um pedido pequeno desse, porque eu acredito que uma produção não Vale- valia a pena produzir um Mas tinha pedido de só. pronta Né? entrega. Valia porque quando juntava todos do dia, né, que a gente ia produzir de qualquer jeito, a gente ia estar trabalhando de qualquer jeito. Uhum. Então, né, mesmo se não vendesse, a gente tinha estoque dele, né? E a gente nunca conseguiu fazer estoque. Pô, isso A é gente ótimo, nunca né? conseguiu fazer estoque. Me diga uma coisa. Nunca precisou fazer uma queima de estoque. De bombom. E aí chegou 2021, que foi quando a Raquel entrou. Me diga uma coisa. Hum. E por que esse crescimento, assim, na sua leitura? O que é que você fazia de diferente ali pra... Pronto, justamente o que eu falei, né? Eu sempre tentei criar produtos novos, né? A qualidade, com certeza, em primeiro lugar. A qualidade, de lá não saía nada que eu achasse que estava mais ou menos. Tipo, vamos botar esse doce só pra, sabe? Não perder. Tipo, tirar logo. Não, se eu achasse que não, né? Que daqui a 2 dias ia açucarar, eu falei, não. Não, vamos guardar e a gente vê o que faz. Mas de lá não saía nada que eu achasse que tivesse mais ou menos. Não saía um laço torto, não saía uma caixinha, não, tá rasgadinha ali só no final pra não perder. Não saía. Então a qualidade, com certeza. E o crescimento foi boca a boca, né? Foi quando as pessoas perceberam a qualidade que começou a indicar para outras pessoas, né? Se você me permite, quando você estava perguntando a ela sobre o CCPA, o que de bom, né? Ela tem até hoje da escola. E aí eu fiquei aqui pensando nos amigos, né? Que nesse também. início foram os amigos que eram os clientes. Então, os clientes eram os amigos. E aí todos chegaram junto, né? Clientes e família. Então, os amigos acabam sendo a extensão da família. E
foi essa galera que Inclusive... que era É. os primeiros, que foram os primeiros clientes e Isso. que foram repassando. Então, eu acho que essas amizades que a gente faz na escola, né? E que consegue levar pra vida, chega nesses momentos que a gente precisa também. Inclusive, o primeiro pedido do iFood, eu lembro que eu deixei tudo certo lá, né? E aí falei para as minhas amigas, dia tal, eu vou abrir a Migliore no iFood. E o primeiro pedido do iFood foi de uma amiga minha, da época do CCPA, que mora na Escócia. O primeiro pedido foi lá, Clara Gomes. Primeiro pedido do iFood, e ela deixou lá na observação, um recadinho, amiga, sucesso, te amo, não sei o quê. Porra, que massa. Na observação, velho. né, Fiquei do todo arrepiado pedido. aqui. O primeiro Pô, que pedido. Eu massa. acho que eu tenho até foto. Eu gosto de guardar essas coisas. Eu tenho foto da tela do computador. Porra, que massa. Apesar de eu ter um conceito que se você abrir um negócio pra depender de amigo, meu, você tá lascado. Que massa. Que massa. É aquela coisa do... Você que vive aí dos eventos, a cortesia. Não tem doce a cortesia, não tem um doce por Mas o cortesia, amigo de não, verdade Annalise. chega junto. Isso é bom. Inclusive, ela mora na Escócia até hoje. Quando ela vem todo ano, né? Ela leva um carregamento de Migliore pra lá, congela e todo dia me manda foto. Ai, só tenho mais 20 agora. Só tenho 19, só tenho 18. Aí você fala, venha buscar. Tá na hora de e aí, voltar. beleza, aí 2021 cresceu, tá ali na Aí, Avenida Páscoa. da Explosão. Da explosão, é. Certo. Aí, Páscoa, né? Páscoa 2021. Páscoa 2021. Caos. Pandemia. Natal e Páscoa né, a época que a gente mais vende. E aí, E que a menos segunda dorme. onda, né, na verdade, da pandemia, a segunda onda foi na Páscoa. E Foi. aí Raquel foi me ajudar. Raquel foi me ajudar. Ainda éramos 3 só. Eu, Cacau e Vera. E aí, aquela loucura, ovo até dizer chega, mais de 300 ovos, não, mais de 200 ovos para fazer, embalar e dar laço. E aí Raquel foi me ajudar. E aí, no último dia, né, quando, no domingo de Páscoa, meu namorado olhou pra gente e falou, sim, essa sociedade vai sair quando? Aí a gente se olhou assim, a gente falou, vamos conversar. E eu sempre tive tudo em planilha, né? Todos os caixas de todo dia, eu sempre tive em planilha, despesa, com qualquer coisa, né? Então, eu peguei a planilha e mostrei pra Raquel. Falei, olha, eu acho que dá pra nós duas. Eu acho que dá e eu preciso de alguém. Eu não preciso de outro funcionário, eu preciso de uma sócia. E eu só penso em você. Não penso em qualquer outra pessoa. Desculpa. Em qualquer outra pessoa que não seja você. E aí aquilo foi na cabecinha dela. Ela falou, tá, vou pensar, porque ela ainda estava de licença maternidade. E aí veio o Dia das Mães. E aí eu já catei ela e falei, vamos no centro resolver as coisas do Dia das Mães. E aí a gente começou a resolver. E aí pronto. Julho, ela estava na Migliore. Me diz uma coisa, vocês chegaram a conversar sobre o papel de cada Sim, uma? Como é que foi isso? Sim. Sobre valores, tudo. Na época, De eu, na maneira bem verdade... profissional, uma cor de cotista muito bem organizada. Sim, sim. Na verdade, na época, eu não tava de licença, não. Eu já tinha voltado. Eu já tinha voltado. Marina era pequena. E eu tava já cansada. Já, quando voltou, né, as aulas, o que é que acontece? Tudo mudou, a educação mudou, o formato das aulas mudaram, tinha aquela parte online. Os alunos, eles tinham mudado muito. Eu dava uma disciplina do terceiro período, os alunos tinham feito o primeiro e segundo período online. Então eu fazia, gente, o que está acontecendo com o mundo, né? Eu tinha mudado também, era mãe, enfim. E aí, quando ela, né, trouxe a proposta e mostrou tudo certinho, eu já era muito apaixonada pela empresa, né? Eu via o potencial de crescimento. Ela vendia na Unite. Eu vendia os produtos dela. E aí eu via aqueles números assim e dizia assim, dá, mas eu via também que dava pra gente voar. Então eu tinha certeza que não ia ficar ali. Então o que eu enxerguei foi algo que a gente não chegou até agora, né? Mas que a gente tá no caminho. Então eu enxerguei esse voo. E aí... A minha inquietude também, assim, eu amava o que eu fazia, eu, né, gosto de ensinar até hoje, inclusive, mas eu ficava muito limitada ali, né? A CLT limita a gente. Sim.
E eu me via inquieta, querendo voar mesmo. E aí eu falei, não, vou entrar nessa. E aí foi só uma questão de tempo mesmo, organização, pedir demissão. Pronto, e a gente investiu o que não tinha. Eu fui com mais Não, um... Se investiu, tirou de algum lugar. Não, de verdade. Dívida, empréstimo, pai, mãe, estourou o cartão, cheque especial, não sei o quê. Vou dizer, quando a gente realmente resolveu, né, fazer a sociedade, o local onde a gente estava, que era a cozinha que ela tinha reformado, Certo. tinha um ano A de ex-loja reforma, lá, né? Tinha nada, um ano. era só uma cozinha. Tinha E a 6 gente meses. disse assim, ó, cresceu Era muito. uma cozinha com balcão pra galera ir lá retirar e o Não, a delivery galera pra- retirava na calçada. Na porta. Eu entregava na porta. Não tinha balcão. Sério, Eu entregava bicho? na porta, é. Aí a gente falou, Tinha um não, interfone, a pessoa falava o nome, eu entregava na porta. Eu já estava separada, porque ela fez E a encomenda. galera chamando você de Migli. Não, ainda não. ainda não. E aí a gente falou, ó, precisa organizar isso aqui. A gente precisa de um local para atender o cliente, né? Um local mais organizado para atender o cliente. Aí uma amiga dela, do CCPA, Larissa, chegou junto, tinha formado, né? Engenheira. É engenheira, ela fez, eu vou fazer o projeto e vou fazer a reforma aqui de vocês. Acompanho a reforma e vou ajudar vocês nessa. Aí a gente mudou para uma casa, alugou uma casinha próximo, onde isso Uhum. funcionava, para que a gente produzisse lá, enquanto aqui reformava. Reformou, ficou lindo, o pessoal, né? Era um lugar muito, mas era muito pequeno, meu Era. Deus. Eu acho que era desse balcão, desse birô para ali. Era muito pequenininho. E a cozinha ficou mais organizada e a gente tinha um espaço para receber o cliente. Para essa reforma acontecer, o que foi que a gente fez? A reserva que eu tinha e a reserva que ela tinha, a gente se sustentou. Foi. E o que pagou a reforma já foi a Migli. Foi amigo. Já foi a empresa que pagou a reforma, né? Quando a gente trata... Entrou no próprio fluxo. A ali. empresa que É. pagou a reforma. Como foi que vocês fizeram essa divisão de responsabilidades? O que é que cada um é responsável do negócio? Pronto. A Analice tem muito mais afinidade com a parte da produção mesmo. Então, né, ela que criou os doces, todo esse talento, né? Esse dom realmente é dela, da criação. Pior que aí é dom mesmo, né? É. Tem formação. Não tem formação, a proposta era ficar nessa parte mais de atendimento, de vendas, o administrativo, financeiro. A minha formação em enfermagem me permite, né, ter uma boa ideia, assim, de fluxo, de processos, de gerenciamento de pessoas, porque o enfermeiro, ele é um gestor de unidade, né, enfim, de hospital, de unidade, de saúde. Então, eu tinha uma certa noção e tinha também aquela, né, um pouquinho de vocação, um pouquinho de aprendizado da família. Uhum. Eu já tinha tido a loja de roupa com o meu irmão. A gente sempre ajudou no açougue do meu Sempre pai. trabalhou no açougue. Até quando eu não queria, a gente trabalhava. Então, a gente tinha... Eu sou uma pessoa organizada, né, assim... Sou uma pessoa organizada, sempre fui muito organizada com coisas, né? Dinheiro, financeiramente. Gosto de uma organização ali, então... Foi mais ou menos essa separação desde então. Que funciona até hoje. Que Que funciona, funciona até até hoje. hoje. Isso. Hoje são quantas pessoas no time? 28, 30 com a gente. 30 com a gente. Diga aí, velho. Eu não tava esperando por esse número, Bruno. Eu achei que ia Vocês estar girando em torno de 10 a 12, mais ou menos. Vocês vendem quantos... Ainda vende a palha italiana. Vendemos. Quantas por mês? Pouca. A palha italiana é menos. O que a gente vende Sonho mais de é o valsa. biscoito. Sonho de valsa, valsa, muitos. mais de 5 mil por mês. E o biscoito? O biscoito, Caixinha, mais de 5 também, eu acho. é. Mais de 5 mil por mês. Vocês têm quantos clientes na base de vocês? Tem noção? Então, a gente tava pensando ali... A gente tem noção mais de vendas diárias, certo? De venda diária, mais de 200 por dia. Contando o delivery e a loja, né? Uma média, né? Vocês vendem mais via delivery ou dentro da loja? Hoje, mais dentro da loja, né? Porque mudou, né? De 3 meses pra peraí, cá. Eu dei uma puladinha aí, não foi? Sim. Foi. Vocês voltaram aí reformaram ali a Reformamos, cozinha. voltamos Foi. para onde funcionava até 3 meses atrás. E aí foi quando realmente as Ah, pessoas... então foi agora, foi?
A gente tem 3 meses de loja. Não, de loja, a nossa loja, né, cafeteria, tem 3 meses só. É. Até então a gente tava lá. No mesmo Passamos lugar. 2 No mesmo A anos. lugar. ex-loja. A Na loja. ex-loja, A ex-loja Na de roupa. explosão. É. Vocês reformaram. Isso. 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 Então lá, assim, a gente viveu momentos muito legais. Foi quando muita gente começou a conhecer a gente. A gente começou a entrar também ali naquelas vendas para casamento, né? Para festas grandes. Batizado. Batizado. Cerimonialistas começaram a É, conhecer a verdade. gente. E a gente começou a ter, né, essas pessoas ali intermediando, né, Isso. vendendo os nossos produtos, indicando nossos produtos. Páscoa e Natal são datas, né? Uma outra coisa interessante é que a gente foca em datas comemorativas. Então, praticamente todos os meses a gente tem pelo menos uma data comemorativa que dá o boom de vendas daquele mês. Vocês desenvolvem produtos específicos para essa data Isso, para comemorativa? você ter uma ideia, logo que a gente mudou para aquela casinha, né? Foi no mês do Dia dos Avós. Muita gente nem sabe qual é o Dia dos Avós. Eu tinha uma filha pequena, né? Queria presentear meus pais, né? Os avós dela. E a gente fez, vamos fazer o Dia dos Avós. A gente vendeu um monte Foi de uma caixinha de loucura. vidrinho. Foi uma loucura, a gente não esperava. Foi E uma fez uma loucura. besteira, né? Um dizerzinho, imprimiu, colou no vidrinho, botou o biscoito, arrumou Foi. todo. Dia dos Avós. Dia dos Avós. Foi uma loucura, Dia dos Avós. É. Aí cada mês, aí vem Dia dos Pais, aí vem Dia do Professor. Nossa, Dia do A Professor, gente vende muito. a gente vende demais Dia do Nossa, Professor. velho. Quem diria, né? Diga aí, Ricardinho. Porque, né, é uma lembrancinha. O nosso produto tem essa característica de ser uma lembrança e de que ele é muito fácil de agradar, né? Chocolate, né, doce, o próprio biscoito, amanteigado, Ai, meu derrete Deus. na boca. Então é muito fácil de Facinho, né? agradar. Então, Facinho. quando a pessoa pensa numa lembrancinha, pega, né? Pensa Na na Migli. Migliore. E aí, Natal e Páscoa, de fato, assim, triplica, né? A gente perde a noção, assim, de conta, mas, né, no mínimo triplica vendas. E aí a gente faz aí muda a embalagem, a campanha gente faz especial, campanha né? mesmo para essas datas. E aí no Natal, as pessoas compram para presentear. E quando presenteiam, que aquela, né, quem recebeu, vê, gosta, já se encanta com a apresentação do produto, fica encantado com a embalagem, com a fita, com o laço, com o desenho, aí abre, tem toda aquela vivência de abrir a caixinha, de abrir o papel, de tirar o adesivo, e quando come o biscoito, se apaixona. Deixa eu ver. Esse é pra você. Ricardinho já recebeu? Já, Aqui. tá aqui do meu lado. Ó, Ricardinho, o que eu quero mostrar na prática é esse trabalho de O branding. unboxing. O unboxing. Eita. Trabalho de branding muito bem. Tem toda uma estruturado, né, experiência na abertura. porque, por exemplo, veja, toda estrutura de embalagem. Vejam só, gente, que massa. Já tem ali a etiquetinha pra botar pra dar de presente, mas tá vendo? veja, olhando, se vocês, quando vocês entrarem no Instagram, Levante mais um pouquinho a caixa assim. assim, Isso, assim, isso. quando você entrar no Instagram da Migliore, você vai ver que tem uma conexão muito grande da embalagem. Ó, pra isso, gente. E todos saem assim, Todos saem assim. Não, o bombom tem a opção de você comprar individual, né? Uhum. Unitário. Mas O biscoitinho sai o assim. biscoitinho sai assim e até sai um pote maior. Mas Porra, que massa, velho. E o interessante que Vamos pra isso. eu acho que a gente tá falando até em off aqui na questão de que qualquer um que vai comprar, não importa se é para presente ou se você vai consumir ali na hora. exato. Todos vêm com esse padrão já pronto para ser um Vamos presente, pra né? isso, velho. Isso. E essa preocupação vocês têm desde o dia 0. Desde o dia 0. Ó, Aí é. isso é um trabalho A caixa da felicidade. manual, artesanal. Manual, Artesanal. artesanal. Ou seja, encaixar cada caixinha, montar cada caixinha. Dá banho em cada bombom. Sério? É um por um, é? Um Um por um. Uma pessoa fazendo um por um? Um por um.
Qual o ticket médio de vocês? 50, 55 reais, mais ou menos. É por isso, velho. Aí, a minha perdição. Conheço Isso, pô. demais. Eu confesso que eu já errei o lado de abrir. Eu abri invertido. Eita. Foi. Não tem problema não, o chão tava limpo. Aí chegou uma pessoa, aí uma voz do além chegou pra você e disse: parabéns. Parabéns. Nota 2. Nota 2 pra você. Nota dó pra você. Que massa, velho. Bom todo. Então, quando a gente mudou lá pra casinha, né? E Eu vou bancamos. comer porque Ricardinho fica puto. Fique dos comer aqui dentro. Daí bancamos lá a reforma, né? E aí o nosso acordo foi: a gente só pega em dinheiro depois do Natal, né? Foi. As vendas do Natal vai ser o nosso lucro, né? De 6 meses. E foi. E foi. Foi. E foi, assim, das melhores escolhas que eu fiz, né? Na vida. Das melhores decisões que eu tomei foi ter entrado nessa. Como foi esse processo de capacitação de vocês? Por exemplo, porque vamos lá. Uma ex-enfermeira, uma recém-formada em contabilidade, hoje, 4 anos depois, tem 28 pessoas no time. Isso precisa de gestão, isso precisa de Sim, processo, isso sim, precisa de controle, isso. né? Como é que vocês foram organizando isso? Como foi esse processo? A gente busca muito, né, conhecimento. Eu confesso que, assim, a gente não tem nenhuma formação, né? Mas a gente, enfim, busca conhecimento, busca informação. Mentoria, consultoria. Consultoria. Já tivemos parceiros bem, bem legais. Muito vai da nossa intuição mesmo, que a gente sente, né? Eu sinto, né? Vai do sentimento mesmo. Sinto que vai dar certo, não. Sinto que isso não agrada, sinto que isso não dá. Chegam pessoas, assim, com ideias mirabolantes e a gente faz: isso não dá certo. Para o nosso público, para, né, para os nossos clientes, para o que a gente acredita, não vai funcionar. Mas, por exemplo, implementação de sistema. Implementação de sistema. Fluxo de caixa. Vamos contratar uma pessoa do financeiro. Implementação de sistema teve um ano. O primeiro Natal a gente quase enlouqueceu, porque a gente não tinha sistema. Não tinha sistema no primeiro Natal. Primeiro Natal 2023? 2021. Certo. 2021. A gente não tinha sistema. Era tudo no papelzinho. Num papelzinho, assim, tipo, bloco de anotações. Papelzinho. Né? Nome do cliente, data da encomenda, horário, pago ou não pago, valor e tal. E dava muita coisa errada, né? Porque não tinha sistema, então dava muita coisa errada, improvisava ali na hora. Mas no final dava tudo... Pediu azul, foi rosa. No final dava tudo certo. Dava coisa errada, assim, de questão de organização mesmo. Então a gente também não tinha noção de valor, né? Ou então tinha que perder. Eu lembro que pra gente fazer essa separação do lucro, a gente passou horas somando e dividindo, e horas, porque a gente simplesmente não tinha sistema, tinha só uma calculadora. E o papel, e um monte de papelzinho. E um monte de papelzinho, Mas aí implementou o sistema, a gente foi super... Raiz mesmo, super resistente ao sistema. Não tá vendo que isso não vai dar certo? Meu Deus, que trabalho fazer um pedido no sistema. Não é mais fácil anotar aqui rapidinho. E hoje a gente não vive sem, né? Hoje não vive sem o sistema. Ajuda, né, demais, controla tudo. Contratamos consultoria que deu uma organizada boa na casa. Foi. Em relação à gestão mesmo, ao financeiro, tudo, comercial. Temos até hoje uma consultoria para a questão de produção, de organização, né, interna de produção, de normas. Normas e exigências. Vigilância, tudo. Então, está com a gente. Esse ano a gente está com o marketing, porque até então... Não tinha. Era bem orgânico as coisas, era, né, boca a boca, Analice mexendo lá no Instagram. E veio a loja. Fazendo compras. E veio a loja, que foi realmente, assim, a gente correu enquanto pôde, mas a gente precisava aproveitar, né, não perder o timing da coisa. Os clientes estavam pedindo demais. E a gente estava realmente
perdendo vendas, né? Porque a gente não tinha estrutura, não tinha capacidade de pessoas. E aí a gente, não, agora é a hora. Encaramos, assim, com a cara e a coragem. E aí veio os empréstimos, aí veio, né? Vamos raspar aqui, raspar ali, raspar aqui, raspar ali. Ia ser X, foi pra... Isso é sem dúvida, né? A gente entra assim. Capeste lá fazendo Isso é biscoito. o certo. E todo mundo fazendo biscoito. Inauguramos, a loja ficou linda, os clientes extremamente satisfeitos. Quem ainda não foi, fica dando satisfação. Quem ainda não foi por isso, não foi por aquilo. Aí quem chega lá, nossa, eu tava doida pra vir, não sei o quê. A gente quase enlouqueceu na primeira semana. Foi. Eu e a Analice... Mas a casa lá funciona ainda. Não, a Não. gente precisou sair de lá. Então, com o crescimento, a gente pulou um pouquinho no tempo. Da cozinha de baixo, a gente acabou subindo A gente pra expulsou casa. Minha mãe de saiu casa. da casa, alugou um apartamento. Mãe, vai embora, É. que agora vai ser tudo cozinha. Primeiro ela expulsou a Analice da cozinha, né? Pra descer. E depois a gente expulsou ela de casa. Da casa inteira. E aí a gente subiu. Ou seja, tem uma linha de produção Isso. gigante Sim. lá na casa. Nisso que a gente subiu, usava a cozinha, que era enorme, usava a sala, que a gente improvisou uma cozinha na sala lá de cima. O meu quarto era o estoque, né, de insumos. O quarto do meu irmão era o estoque de embalagens. E aí a gente ocupou a casa A gente inteira. pelou a casa. Mas Tinha ele só as levou o paredes. computador. Levou o computador. E aí essa casa da minha mãe ficou pequena. E aí quando a gente resolveu abrir a loja mesmo, a gente precisou sair da casa da minha mãe e ir para um local todo já criado para ser uma fábrica mesmo de doces. Sensacional. Qual a sua profissão, dona Analice? Sou empreendedora. Você acha que você consegue empreender em qualquer área? Não. Eu Vai. acho que o dom da cozinha, eu acho que isso vem comigo e eu me sinto confortável nessa área. Se eu fizer uma proposta de vocês para abrir uma franquia da Migliore, vocês topam? Onde a gente assina. Tá vendo aí, papai? Mas como é que consegue manter o mesmo padrão? Então, inclusive, quando a gente fez a reforma, né? É difícil, deve ser difícil, assim, né? Foi uma exigência nossa que o projeto da loja tivesse Fosse- uma pegada franquia, porque é a nossa intenção, né, franquear em um futuro Próximo. não tão longe. Então, a ideia da franquia, né, é que a gente produza tudo e a gente distribua pro pessoal. Ok. Mas como é um desafio essa É, rivalidade, Essa questão né, de franquia é uma coisa assim que precisa ser muito estudada, Com certeza. né? Sim, com Muito, muito estudada. Eu sempre tive esse desejo no meu coração. Mas depois que eu assisti o podcast de Lea, eu falei, bom, por que eu não posso ter minhas próprias lojas, né? Então, isso ficou martelando na minha cabeça. A gente já tá, né, com uma sementinha para uma segunda loja em Aracaju. É uma sementinha ainda, mas, né, em breve a gente vai amadurecer essa semente. Mas, assim, eu acho que a ideia de franquia viria depois de outras unidades na nossa cidade para que a gente adquira essa experiência. Então, inicialmente, a sua proposta de franquia não foi a primeira pessoa, tá? A gente, né, porque realmente as pessoas chegam lá e ficam encantadas. Inclusive, tem muita gente que acha que é franquia. Tem muito cliente novo que chega lá e acha que é franquia, justamente por esse padrão das coisas. Eu acho isso meio chato, né? Como se... Não, pô, é sergipano, Como se... né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz porque vê que Sim. tá na cara que é algo muito organizado, né? Muito esteticamente, muito, né, desenhado, bem desenvolvido. Então, a gente acaba ficando Uma feliz. experiência de cliente muito bem feita. Isso, exato. Sensacional, Ricardinho Sá. Não, era, Velho. quando Rapaz, esse isso- foguete é um presente pra mim. Só complementando essa questão aí que Raquel falou do elogio, que eu também consideraria um elogio.
se dissessem que o meu empreendimento Não, tem um... É um elogio. Sim. Eu também considero um elogio. Mas eu entendo também a sua Mas- parte de dizer, não, é daqui. Sim, É Cabe a nosso. nós fazer uma reflexão que se tivesse em São Paulo, iam perguntar se é franquia? É, Ah, Não entendi. perguntaria. sim. Mas pelo fato de ter uma puta experiência de cliente, uma puta qualidade de produto, vocês devem ter um puta relacionamento, um puta atendimento, né? Uma puta estrutura e experiência de marca no local, na loja, a primeira coisa que a pessoa pensa, nada, isso aqui é franquia. Né? Mas não é. São de empreendedoras sergipanas, aracajuanas, né? Raiz, que começaram numa garagem e construíram uma experiência tão bacana como essa. Né? Tem razão. Tem razão. Concorda, Garrinilson, meu amigo? Agora, Seu amigo agora camarada? você fez um bom argumento. Parabéns. Você deveria ser empreendedor. Eu me acho. Senhoritas, que massa. Eu gosto demais quando a gente tem um episódio leve, assim, inspirador. Me desculpem os outros episódios de Foguetes Sem Reprofissões, mas, obviamente, né, que me apetece muito mais histórias assim. Espero que a gente tenha inspirado muitas Sim. pessoas, principalmente muitas mulheres empreendedoras, e principalmente Dona Analice, me desculpe a liberdade, certo? Mas principalmente mulheres jovens empreendedoras, e me desculpe a intimidade, Dona Raquel, mas principalmente mães Sim. empreendedoras, porque eu não tenho noção e nunca vou ter de como é difícil, né? Deixar sua filha em casa e tá ali na luta, na batalha, na correria, coraçãozinho apertado, e a filha tá doente, mas o funcionário faltou e você tem que cobrir a menina que tá no balcão. E eu falo assim, gente, você não sabe o que ficou lá fora, né? Então, vamos lá. Aí daqui pra frente. Não é fácil, mas é muito gratificante Se também. fosse fácil, qualquer Foi um meu faria. segundo filho, né? É. Porque veio pandemia, filho e mudança de profissão ao mesmo tempo. Mas é muito bom. É muito gratificante e eu não me vejo fazendo outra coisa. É Dona isso. Analice, por favor, mande uma mensagem final para aquela jovem que está no terceiro ano dela do CCPA, está precisando ouvir uma inspiração de uma empreendedora, de uma jovem empreendedora como a senhorita. É difícil, eu sei que é difícil tomar uma decisão agora. Foi difícil para mim, mas o caminho tem que ser percorrido, né? Não pode parar. Não pode parar, não pode deixar que a cabeça sabote também. Então, vamos em frente, né? O que tiver que fazer tem que ser feito, né? Sem pensar, mas estou perdendo aquela festa, mas meus amigos estão lá. Não, trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Valeu, Ricardinho Sá. Valeu demais, Mais Bruno um Oliveira. Demais, cara. Episodiaço. Sendo Turma, episodião, com certeza. sou Bruno Oliveira, estamos aqui no caso do Foguete Sem Reprofissões, às quintas-feiras, lançando um novo episódio toda quinta-feira, às 5h30 da tarde, né, Ricardinho? Foguete Sem Exatamente. Reprofissões, um oferecimento do CCPA, a escola que eu estudei a vida toda. Muito obrigado a galera do CCPA por acreditar e por confiar no nosso trabalho. É isso. Valeu, Ricardinho. Fui. Valeu, Bruno. Fui.